Deixa eu iniciar a apresentação. Todos conseguem ver a apresentação, o slide? Sim, dá para ver bem. Perfeito. Então a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso, né, e o funcionamento dele no nosso organismo, né? Nós temos mais nervoso, o endócrino e o tegumentar que nós deixamos de falar e vamos seguir aí a partir de amanhã. Então, o nosso sistema nervoso ele controla e coordena todas as funções, né, ou as funções de todos os sistemas do organismo. Deixa eu ver aqui se eu aumento mais. Pronto. Ele recebe diversos estímulos aplicados à superfície do corpo e é capaz de interpretá-los. Então, todos os estímulos, né, nós enquanto seres vivos e seres vivos humanos, né, que nos colocamos aí no topo de cadeia da evolução dos seres vivos, nós o tempo todo recebemos estímulos e o nosso corpo ele é capaz de interpretar esses estímulos. Por meio do quê? Né? A gente tem estudado vários sistemas. Quem é que interpreta esses estímulos? De que estímulos eu estou falando? Do estímulo da luz que chega aos nossos olhos, do som que vocês estão ouvindo, do calor que está fazendo agora, né? Em qualquer lugar que vocês estejam. Se alguém tiver aí no seu quarto com o ar-condicionado ligado, do frio que está fazendo, enfim. Todas essas sensações, todos esses estímulos que são aplicados ao o nosso corpo recebe e interpreta, né? Se permitir. Se você tá com alguém, não sei, você tá com uma pessoa que você gosta, aquela pessoa começa a passar a mão no teu cabelo, começa a te fazer um carinho, te fala coisas boas, e você escuta aquilo, você interpreta de alguma forma, interpreta como uma coisa agradável, você reage àquilo, você vai pedir para a pessoa continuar, ou você vai relaxar, ou de repente alguém fala de uma forma mais grosseira com você, também é um estímulo e você recebe de alguma forma esse estímulo e você vai sempre estar interpretando nessa interação. Essa interpretação ela é feita ao nível do sistema nervoso, né? O sistema nervoso é que é capaz de receber todos esses estímulos. Então nós falamos de vários sistemas, não é o muscular, não é o cardiovascular, não é o respiratório, não é o digestório, não é o esquelético, é o nervoso. São os nossos nervos que têm essa capacidade de receber todo esse estímulo na nossa interação constante. Né? Eu estou aqui interagindo com vocês, de repente eu ouço esse barulhinho. Aí eu, opa, é alguém que entrou na sala. Eu venho aqui, aperto um comando aqui para eu ver vocês. Tudo isso faz parte dessa interação que nós temos com o ambiente, com as coisas, e é graças ao nosso sistema nervoso que isso acontece, né? Então, quem é que forma esse sistema nervoso? De um modo geral, acredito que todo mundo iria me responder, né, quando eu pergunto quem forma, que os neurônios formam o sistema nervoso. Só que os neurônios, eles não são todas as células do sistema nervoso, né? Eles são as células principais e são muito especializadas, né? E são os neurônios que desempenham essas funções de interpretação de informações e de transmissão que nos tornam aptos a pensar, raciocinar e reagir. Então, eles possuem prolongamentos por onde são transmitidos os impulsos elétricos. Mas o sistema nervoso ele não é formado exclusivamente de neurônios. Ele também tem células que nós chamamos células da glia ou neuróglia, que são outros tipos celulares que ocupam os espaços entre os neurônios e fazem algumas outras funções, como sustentação, revestimento, remoção de neurotransmissores, armazenamento de glicogênio, né, que é a energia da célula, defesas corporais,
E aí tem aqui os nomes dessas célulazinhas, né? Você pode colocar o nome nos seus filhos. Já pensou? Você tem um filho aí, coloca, olha, o nome dele vai ser astrócito. Aí você tem o irmão dele, oligodendrócito, né? E você chama, né? Conhece o astrócito? Quem é o astrócito? Aquele que é irmão do oligodendrócito, né? Ficaria bem bacana aí para o nome dos filhos, né? Não precisa decorar todos esses nomes, mas é só entender que existem outros padrões celulares além dos neurônios. Mas basicamente, quando a gente fala de sistema nervoso, a não ser num estudo bem mais aprofundado, nós nos referimos aos neurônios. Então tá aqui um neurôniozinho, né? Essa célulazinha relativamente, eu não sei se vocês vão achar isso feio, bonito, estranho, mas é mais ou menos esse formato aqui amarelo, nessa célulazinha amarela, que é um neurônio. Alguém chegou, olha, o meu sistema nervoso está me avisando, eu vou permitir que a Mayara entre. Seja bem-vinda. Então aqui nós temos, olha só, essas estruturas. é, Essa região aqui, gente, me dê só um retorno, vocês conseguem ver aqui o mouse, sim ou não? Sim. Sim, né? Ah, tá. Sim. Só para confirmar que eu posso estar apontando aqui e vocês não vendo. Então, essa região aqui, ela é a célula em si, certo? Se a gente pegar, deixa eu abrir aqui a lousa, eu sempre faço um modelo esquemático de uma célula genérica, mais ou menos dessa forma, com o seu respectivo núcleo, né? Então, lá nos anos anteriores dos estudos de vocês, em algum momento da vida, vocês já estudaram uma célula genérica e essa célula ela tem a sua membrana celular, ela tem essa área aqui que eu vou pintar de vermelho, que se chama citoplasma, e ela tem uma porção aqui mais central que se chama núcleo. Toda célula tem essas particularidades. No que é que elas vão mudar? Em formato, em função, né? Nós falamos aqui sobre as hemácias, que são células côncavas, que elas têm uma concavidade para que ela tenha desempenho e função em relação aos gases. Nós falamos das células musculares, que são chamadas fibras musculares, porque tem um formato mais alongado e se dispõe paralelamente, formando os músculos, né? E elas vão ter esse formato mais diferenciado. Enfim, cada célula ela vai ter a sua particularidade, apesar de a gente desenhar esse modelo genérico. E a célula nervosa ela é essa coisa mais ou menos feia aqui. Essa parte central aqui, ela corresponde à célula em si. Ela tem aqui o núcleo, igual às outras célulazinhas, que vai desempenhar as atividades. É o que abriga o DNA, é onde abriga a informação genética da célula. E o restante aqui da célula neuronal são projeções da sua membrana citoplasmática. Quando eu falo aqui, né, toda célula tem um revestimentozinho aqui que é a sua membrana. E lá no neurônio, essa membrana, ela meio que deu umas projetadas assim para fora aqui, ela formou, né, outras estruturas que vão dar um certo prolongamento a essa célula neuronal. Isso são especialidades da célula neurônio, né? Todas as nossas células, elas são assim, elas nascem diferenciadas, são as células tronco, células bebês, e aí elas vão crescendo e elas vão decidindo o que é que elas querem ser quando crescerem. Os neurônios, quando eles crescem, quando eles se especializam, eles se tornam transmissores de impulsos nervosos. Então, o impulso nervoso ele sempre parte dessas projeções aqui menores, que são chamados dendritos. Aí nós temos essa região aqui do núcleo, né, que nós chamamos corpo celular. E ele tem essa outra projeção que é o axônio. E aqui nós temos outras células, o astrócito, o oligodendrócito, outras células que nós vimos que conferem sustentação ao neurônio, que é essa célulazinha amarela aqui, certo?
Falei para vocês que o neurônio ele transmite impulsos nervosos, né? E esses impulsos são impulsos elétricos. Eu não sou eletricista, né? Mas a gente sabe que impulsos elétricos envolvem cargas positivas, opa, positivas e envolvem cargas negativas. Eu não sei se alguém aqui é eletricista. Eu também não sou e nem entendo, mas todo o potencial elétrico, né, ele envolve essas cargas e a transmissão dela parte aí por um mecanismo, né, que é um pouco complexo. Na nossa célulazinha aqui não é muito diferente, né? Nós trabalhamos também com essas cargas, só que no nosso corpo humano quem confere essa carga são os íons. Íons são substâncias, né? São eletrólitos, são elementos químicos, né? Então nós temos, por exemplo, sódio, cuja o símbolo na tabela periódica é o Na, e o sódio ele é um elemento que tem carga positiva. Nós temos, por exemplo, o cloro, que tem carga negativa, né? E os diversos elementos químicos, eles têm diferentes cargas, né? No nosso corpo a gente tem uma bomba de sódio e potássio, e aí isso é um elemento da fisiologia dos neurônios, que é um conteúdo mais complexo, né, que a gente não vai entrar aqui nessa aula. Mas por que que eu estou falando sobre isso? Né? Para que não sei qual é o acúmulo que vocês têm, né, mas a gente pode pensar por um momento. Os neurônios fazem impulsos elétricos. Como é que eu sei disso? Né? Por exemplo, se vocês tocam a energia elétrica da casa de vocês, se vocês pegam um fio descascado, né, vocês vão levar um choque elétrico, né? Essa carga ela atravessa o nosso corpo, né? Se outra pessoa tocar em você, ela também vai receber essa descarga. O nosso corpo ele é um meio aquoso no qual existem esses íons, né, que geram essas cargas elétricas. Me lembro muito bem que quando eu era criança, a gente tinha aquelas TVs antigas do fundo, né, que tinha um fundo grande, e ela foi para o concerto uma vez. E uma vez eu fui com o papai para lá um rapaz que estava consertando essa TV. E aí, um instante, eu encostei nele. Ele estava mexendo nos equipamentos da TV, na placa da TV, e eu toquei a minha pele na dele e eu levei um choque. Eu até me assustei, eu digo, pô, pensei, o corpo do cara tá eletrizado, né? Tá... Mas isso graças a esses íons, né, que fazem a transmissão desses impulsos nervosos. Não sei se ficou claro até aqui. Se alguém quiser interromper e perguntar alguma coisa, mas a gente vai falando mais sobre isso mais adiante. Ah, Professor, oi, professor, pode falar. uma dúvida que eu sempre tive é que às vezes o nosso ouvido ele abafa e só se vê um zumbido. Aí eu já ouvi muitas pessoas dizerem que é a morte de um neurônio. Isso procede ou é um mito? Não, o zumbido ele tem em muitas causas, né? Desde agressões Acontece assim do nada. às extro... Pois é, vem dessa multiplicidade de causas, né? Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ouvir som alto, eu tinha caixa de som em carro, era mais vida louca, né? Depois eu aprendi, a gente vai ficando mais velho, vai criando juízo, vai se convertendo mais. Mas quando eu, mas muito do zumbido que eu tenho, por exemplo, foi provocado por mim mesmo, resultado das minhas escolhas de gostar de ouvir músicas das mais diversas em um volume muito alto. Essa agressão existe. Infecções também podem ocasionar, né, o que a gente chama do ouvido estourado, né, infecções de garganta que podem se tornar otite também podem ocasionar malformações, questões genéticas. Não há uma causa definida de causa e efeito, né? Mas eu acredito que não tem, até porque é muito difícil a gente saber quando o neurônio foi destruído exatamente, entendeu? Mas assim, se você pegar essas causas de agressão infecciosas, né, não seria um neurônio, mas
um grupo de estruturas, né? A gente sabe que se a gente pegar essa célula aqui, por exemplo, vamos supor que isso daqui é uma célula bacteriana. A bactéria é uma célula. A bactéria é uma célula que ela tem propriedade de liberar umas estruturas tóxicas que nós chamamos exotoxinas. Exotoxinas, pronto. Então as bactérias elas liberam essas substâncias. Elas se instalam no nosso organismo e elas liberam essas substâncias que são tóxicas, destroem. Por exemplo, quando uma bactéria, né, uma colônia de bactérias, são células microscópicas, então vou me referir a uma colônia delas, está na nossa garganta, por exemplo, você não vê as bactérias, mas elas liberam essas toxinas na sua garganta e elas começam a lesionar o tecido da tua garganta, o teu corpo começa a combater, e isso vai levar àquele velho processo que nós falamos de inflamação. Se não controlado, esse processo aqui pode levar à destruição tecidual. Coloquemos esse processo aqui agora dentro do ouvido para a gente buscar um raciocínio para responder a tua pergunta. Poderia uma contaminação destruir os tecidos? Poderiam. É possível? Acontece, né? Se eu pegar uma coisa visível, vou pegar o que a gente popularmente chama de tumor na pele, né? Que é uma infecção. Uma infecção na pele que gera lá aquele nódulo vermelho inchado. Não sei se alguém aqui já teve. Ele abre lá um olho, começa a drenar secreção purulenta. Você tem duas opções. Eu já vi gente morrer por conta disso, porque não queria tomar medicamento, era contrário a medicamento e tal, e foi negando o antibiótico. Aquela infecção que era local se tornou sistêmica. Às vezes, quando vai cicatrizar, deixa lesões, destrói o tecido. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, a lesão no pé diabético, por exemplo, ela infecciona, às vezes ocasiona essas situações de abscesso, e aquela lesão, às vezes, a pessoa perde uma parte do tecido por destruição. Se essa destruição acontece nos nervos auditivos, acontece nos neurônios ao nível, isso pode gerar uma lesão no canal auditivo que pode repercutir aí em uma série de sintomas, inclusive o zumbido. Então, assim, é uma relação que pode fazer sentido. Mas, assim, eu estou me referindo não a um neurônio, né? Até porque a gente tem bilhões, mas a um tecido nervoso. Deu para entender? Eu não vi quem perguntou. Sim, Foi Danilo. Aí é o Danilo, professor. faz algum sentido, Danilo, nesse sentido de que contaminação, bactérias, aonde elas estão, tem duas possibilidades. Ou o nosso corpo vai conseguir controlá-la pela nossa imunidade, ou nós vamos entrar com antibiótico terapia e vamos controlá-la, ou ela vai nos vencer e vai se sobressair. Nessa hipótese, ela vai fazendo desgraça aí no nosso corpo. Ela vai, aonde elas estiverem, nessas bactérias patogênicas, elas vão. Deixa eu ir apagando aqui o quadro. Bom aqui que ele apaga mais fácil. Então vamos lá, voltando aqui. Então tá aqui a estrutura que eu acabei de falar para vocês, né? O corpo celular soma o pericário, é essa região que contém o núcleo, citoplasma e as organelas celulares. Isso aqui vocês já devem ter estudado em algum lugar da biologia, os ribossomos, retículo endoplasmático, o complexo ou aparelho de Golgi, né? São as organelas que estão aqui dissolvidas no citoplasma da célula e que executam uma série de funções da célula. Os dendritos, que são os prolongamentos dos corpos celulares, que são essas extensões da membrana, e o axônio, né, que eles vão fazer a condução para as áreas mais distantes do corpo. Interessante a gente pensar aqui, olha, que o axônio é uma extensão que ele pode medir de centímetros a mais de 1 metro, né? Então, é essa extensão aqui, o axônio, que ela vai se prolongar e vai conduzindo esse estímulo, esse impulso nervoso,
que acontece em milissegundos. É tudo muito rápido. A nossa interpretação, os nossos estímulos nervosos, eles correm exatamente nessa velocidade com que correm as cargas elétricas, né? Que é uma velocidade extremamente rápida em milésimos de segundo. Você diminui aí, divide 1 segundo por 1000. É a velocidade com a qual esses impulsos são transmitidos. Nós temos também a baía de mielina, né? Grande parte dos axônios, lembrando o que é o axônio, é essa extensão aqui, ó. Isso é um axônio. Grande parte deles é revestido pela baía de mielina, que é um isolante elétrico que impede que as cargas se dispersem, tornando a condução do impulso mais rápida nas fibras que possuem esse revestimento, essas bainhas de mielina. Então, a gente tem aqui uma representação nesse neurônio dessas estruturas aqui, dessas bainhas de mielina, que elas servem para tornar o impulso elétrico mais rápido, né? Por que é importante a gente falar dessas estruturas? Porque algumas doenças que acometem os idosos, que trazem dificuldade de movimentação, dificuldade de fala, lentidão no movimento, né? Tudo isso vai envolver exatamente essas estruturas que são as baías de mielina. Se elas possuem a função de isolar as cargas elétricas mais concentradamente para que elas corram mais rapidamente, uma vez que essas estruturas venham a ser danificadas, esse impulso elétrico vai ser transmitido mais lentamente e isso vai resultar em sintomas físicos, né, ligados ao envelhecimento. Então tem essa imagem aqui novamente de um neurônio, traz aqui a direção do impulso, né, que sempre vai vir aqui para os axônios, passa pelo corpo celular e vem, que vem pelos dendritos, passa pelo corpo celular e segue através do axônio, que vai ter aí diferentes comprimentos. Nos terminais axonais aqui, vai haver a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores. E aí tem aqui uma conexãozinha, olha, entre vários neurônios, certo? Essas célulazinhas se conectam. Você coloca aqui alguns milhares aqui de neurônios, de célulazinha dessa, e elas unidas em paralelo vão formar os nossos nervos. Então, a formação dos nossos nervos basicamente provém desse continuado de células nervosas, certo? E aqui ele vai conduzir o impulso. Então, os neurônios são células extremamente excitáveis que se comunicam entre si ou com células efetuadoras, que são glândulas ou células musculares ou secretoras. Desta forma, as fibras nervosas têm a propriedade de propagar impulsos muito rapidamente em todo o seu comprimento e de transmiti-los às células que seguem através dos seus contatos, conhecido como sinapses. O que são as sinapses? É esse espaçozinho aqui de contato de uma célula nervosa com a outra célula nervosa. Cada espaço desse aqui, olha, é uma sinapse. O que acontece na sinapse? A célula nervosa vem, libera os neurotransmissores e esses neurotransmissores comunicam alguma informação. O que são os neurotransmissores? São substâncias químicas que vão produzir, né, alguma capacidade. Eles vão produzir sensações, nós vamos já falar sobre alguns deles, e são esses neurotransmissores que vão passar ou de um neurônio para o outro, ou de um neurônio para as células do nosso corpo, certo? Então, sempre que a gente tiver o contato entre dois neurônios, há um espaço entre eles. Como é que é o nome desse espaço? Alguém responda. Como é que é o nome do espaço entre dois neurônios? Alguém responda. Não me deixem sozinho, por gentileza.
Sinapse. Sinapse, perfeitamente. Aí alguém poderia me perguntar ou se perguntar, professor, mas se a gente tem aqui um neurônio e ele. Deixa eu renovar aqui. Se a gente tem aqui um neurônio com os seus dendritos, com o seu axônio, e ele vai encontrar aqui um outro neurônio. Quer dizer que eles não estão em contato? Por exemplo, se eu pegar uma célula muscular, vai ter as fibras musculares. Essas fibras musculares vão estar formando aqui no final aqui um tendão, e esse tendão está conectado no osso. O osso é aqui no meio, o osso aqui, pronto. Tudo está conectado. As células nervosas, elas são conectadas umas às outras? Não. Elas têm aqui entre uma e outra um espaço. E esse espaço nós chamamos sinapse ou fenda sináptica. Nesse espaço aqui, quando o estímulo elétrico vem correndo dali para cá, que ele chega nessa ponta aqui, ele libera essas substâncias químicas que vão transmitir alguma informação para o outro neurônio que está aqui. Essas substâncias químicas que são liberadas aqui, nós chamamos neurotransmissores. Mas que informação é essa que eles transmitem de uma célula para outra? Tá aqui. Nós temos as endorfinas e as cefalinas, e as encefalinas que bloqueiam a dor, tem efeito analgésico. Temos a dopamina, que produz sensação de bem-estar e prazer. Lá no exemplo que eu dei no começo da aula. Quando alguém faz em você algum estímulo agradável, que você fica ali com aquele bem-estar. Quando você chega no fim do dia do trabalho, cansado, que você deita na sua cama, toma um banho, relaxa, fica ali com aquele bem-estar, descansando, você está produzindo dopamina. Ela é um neurotransmissor que vai determinar o que você vai sentir. A serotonina regula o humor, o sono, a atividade sexual. Todas elas estão atuando conjuntamente o tempo todo no nosso corpo. A noradrenalina produz excitação física e mental. Carol, pode falar. Acho que a internet está muito ruim hoje, professor. A aula está só cortando. Não sei se para os outros também estão assim. Vocês estão conseguindo me ouvir o restante, gente? Tá Aqui também. cortando um pouco. Tá cortando? Para todos? Aqui também. Eu vou. E Pra mim agora? tá bastante. Agora tá melhor? Tá Para mim pior? também está cortando. Tá cortando. Pra mim também tá cortando, professor. Então eu vou Tem tentar. hora que fica cortando a Oi? voz, não sai. Tem hora que fica cortando a voz. Deixa eu mudar aqui para a internet do celular para ver se está melhor, do que às vezes aqui tem esse fenômeno. A internet do celular fica melhor do que o Wi-Fi. Deixa eu só trocar aqui de internet. Só um minuto. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Eu estou usando a Sim. internet do celular. Vejam se está melhor. Se todos me ouvem bem. Som, testando. Sim, tá bom. Perfeito. Então vamos seguir assim. Qualquer alteração, se começar a falhar, me avisem, tá bom? Ok. Então estamos falando aqui dos neurotransmissores, que são as substâncias que são liberadas na sinapse ou na fenda sináptica, que é o espaço entre um neurônio e o outro,
E nós falamos que eles desempenham certas funções, que eles desempenham certas sensações, atividades, tudo que acontece no nosso corpo é mediado pelos neurotransmissores, é a forma dos neurônios se comunicarem. E aí eu estava falando aqui sobre dopamina, sobre serotonina, sobre noradrenalina, que produz excitação física e mental, sobre o GABA, que está envolvido com processos de ansiedade, o outro aumenta a sensibilidade a outros neurotransmissores, e por aí segue, gente. Toda substância, todo psicoativo que nós temos na nossa mente, né, ou que nós possamos introduzir na nossa mente, nas sinapses, eles vão desenvolver essa atividade. Quem fuma, eu não sei se alguém fuma aqui, se você fumar, você vai estar fazendo uso da nicotina. E essa nicotina, ela vai atuar na fenda sináptica e ela vai te dar algumas sensações, né? Você vai se manter mais alerta, isso vai melhorar o teu poder de concentração para você estudar, para você trabalhar, né? Tem uma série de reações que a nicotina desempenha e ela vai ter atuação no lugar dos neurotransmissores normais do nosso corpo. A cafeína também, se você toma café, a cafeína também ela vem aqui para a fenda sináptica e ela também desempenha funções semelhantes aí à da nicotina no nosso organismo. Por aí vai. Se você usa a cocaína também vem aqui para a fenda sináptica e ela vai desempenhar e vai te deixar mais excitado, mais eufórico, né? Vai desenvolver uma série de sensações também ao atuar nas sinapses. Ou seja, aqui para a gente entender melhor, vou colocar aí drogas de diversos tipos, vou colocar aqui os antidepressivos, de um modo geral, tem atuação nesses neurotransmissores. Uns ajudam, outros favorecem mais, outros retêm mais os neurotransmissores, outros têm atuação direta. Medicamentos psicotrópicos, de um modo geral, substâncias, drogas, tudo isso vai ter atuação ao nível dessa fenda sináptica e vai determinar reações, comportamentos, sensações no nosso corpo, certo? Tudo isso graças ao trabalho dos neurotransmissores. Então, hoje existe um grande desenvolvimento e muita pesquisa científica que envolve os neurotransmissores, porque é neles que são trabalhadas todas essas nossas sensações, ao ponto de, né, você tá passando por um momento de dificuldade, né, tá com depressão, não tá tendo mais ânimo para desenvolver atividades cotidianas habituais, um medicamento altera o funcionamento dos neurotransmissores ao ponto de você voltar a ter as suas capacidades normais, a desenvolver essas capacidades que outrora você não conseguia. Ou um diagnóstico, por exemplo, de mania, né? Mania falando em doença mental, é aquela condição de hiperestimulação, né? Você pode ir de uma condição mental para o menos ou para o mais, né? Se você pegar a condição do mais, é o que a gente chama de mania. É aquela pessoa que está sempre muito agitada, né? Que de tão agitado muitas vezes começa a ver coisa, a ouvir vozes, quer correr na rua, quer gritar, não dorme mais. E tem medicamentos que acalmam, né? Acalmam como? Aquela pessoa muitas vezes colocam para dormir ou mantém no nível de atividade cerebral mais calmo, também atuando ao nível aqui dos neurotransmissores. Faltou a palavra agora aqui. Então, eles atuam nas sinapses, né, que é essa comunicação de neurônio com neurônio. Cadê o vídeo? Tem um videozinho aqui para a gente assistir que trata das sinapses e dos neurotransmissores. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse.
Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. Um potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas. Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos, e o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Então, daqui vocês, a gente vê a complexidade, que é isso, a complexidade que é o nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central é uma coisa extremamente complexa. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, como tudo isso se forma e acontece, até hoje a gente está procurando se conhecer e descobrir tudo isso, Tanto que quando acontece algum problema no corpo, a gente consegue driblar, mas quando os problemas vêm na mente, quando as doenças envolvem questões nervosas, hoje são extremamente complexas de você resolver, Esse nosso comando que por vezes adoece, mas essas substâncias são fundamentais nesse funcionamento do nosso organismo, certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Vamos seguindo. Meu áudio tá bom? Tá cortando ainda? Vocês estão me ouvindo? Confirma? Tá bom, professor. Perfeito. Então aqui nós entramos na parte mais anatômica, certo? Nós temos dentro da nossa cabeça, vou dizer assim, dentro do nosso crânio, nós estudamos lá no esquelético os ossos do crânio. Lembra do frontal? 2 parietais, 2 temporais, occipital, e eles fecham essa caixa, que é a caixa craniana. Dentro dessa caixa, que tem aqui fechando essa região, nós temos o nosso encéfalo, que é tudo isso daqui. Do nosso encéfalo, essa porção mais superior
é o nosso cérebro. Mas existem outras estruturas mais inferiores aqui, né? Existe o bulbo, existem outras estruturas que também formam, mas o que é o encéfalo? O encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. O nosso sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela sua projeção aqui no sentido descendente, que é a medula espinhal, que nada mais é do que uma continuação desses estímulos nervosos. E nós temos, isso daqui é o sistema nervoso central, certo? E nós temos o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais, que também são conhecidos como nervos raquidianos. Nós temos também os gânglios nervosos, que são projeções, agrupamentos, né, do corpo celular dos neurônios, e nós temos as terminações nervosas. Então, se eu pegar aqui com vocês o nosso quadro novamente, vou apagando aqui, novo. Vou pegar aqui o nosso quadro novamente, a porção central, vou desenhar aqui o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? É o encéfalo, que está dentro da caixa craniana, e a medula espinhal, certo? Isso daqui é o nosso sistema nervoso central. Vou até pintar ele aqui de preto, que eu nunca desenhei tão bonito antes na história desse Brasil. Pintar, pronto. Esse daqui é o sistema nervoso central. Partindo do sistema nervoso central, aí nós temos vários pares de nervos que estão partindo da medula espinhal em direção a todo o nosso corpo. E eles vão fazendo outras ramificações para que os nervos atinjam todo o nosso corpo. Da base do nosso encéfalo, da base aqui do crânio, também partem outros pares de nervos que vão para a nossa cabeça, para inervar. Então, nós temos sempre em pares. O nosso corpo ele tem uma simetria nessa questão do sistema nervoso. Então, nós temos aqui, né, isso que eu desenhei em vermelho, é o nosso sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é formado por encéfalo, opa, aqui é preto, por encéfalo mais a medula espinhal, e o nosso sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos, que saem da base do crânio, e pelos nervos espinhais ou raquidianos. Raquidianos, que é o que nós colocamos aqui em vermelho, né? Tudo isso daqui são o nosso sistema nervoso periférico. E eles vão ganhando ramificações até atingir todo o nosso tecido periférico, até atingir as terminações nervosas. Como é que eu sei disso? Novamente o teste. Lembram que lá no sistema cardiovascular, nós fizemos um teste da agulha? Você furava e aí via que os vasos sanguíneos chegavam a todo o teu corpo? No mesmo teste, você já testa duas coisas, olha. Você fura. Onde sai sangue, você vê que tem circulação, tem vaso sanguíneo. Onde doer, é porque tem nervo, tem terminação nervosa. Então, você pode fazer o exercício, pegar aí na sua casa uma agulha, você pode queimar a ponta de um garfo no fogo, no fogão, pode sair encostando no seu corpo. Onde doer, tem nervo. Está chegando terminação nervosa. Então, isso quer dizer o quê? Que essa rede neuronal está se espalhando por todo o nosso corpo até as extremidades. Se você fechar os seus olhos e colocar, por exemplo, o garfo quente, no exemplo que eu dei, você vai entender que esse garfo está quente, não vai?
Vai. Se você pega uma pedra de gelo e coloca na sua pele, você vai entender também que está gelado, né? Então, essas terminações nervosas, elas conseguem perceber, captar essas informações e avisar para a tua cabeça, para o teu sistema nervoso central, sobre aquela informação. Então, daqui a gente tira as funções principais. Então, qual é a função do nosso sistema nervoso central? Esse cara aqui consegue interpretar as informações. E o sistema nervoso periférico? Esse cara aqui, ele consegue, em sua maior parte, transportar as informações. Por que que esse cara consegue interpretar as informações? Porque é nele que está, basicamente, a célula, com suas organelas. E o que transporta é quem? É o axônio. Basicamente, o que transporta aqui é o axônio com as suas baías de mielina no decorrer do seu trajeto. Então, um transporta a informação e o outro interpreta. Colocaram lá o garfo quente, você rapidamente aquela informação chegou na sua cabeça, você diz, roupa está quente, puxa a mão, certo? Então, nosso corpo ele funciona aqui com o sistema nervoso central e periférico. O nosso sistema nervoso periférico, ele é formado por pares de nervos, como nós já falamos, e nós temos 12 pares de nervos cranianos. Cadê eles? Está aqui a relação deles no nosso material. Alguns deles são sensitivos, outros são motores e outros são mistos. Esse quadro aqui, por exemplo, ele traz quem são os 12 pares de nervos cranianos. O primeiro par de nervo craniano é o nervo olfatório. O que é o nervo olfatório? Que vai lá para as nossas funções olfativas. Ele vem lá para o teto da nossa cavidade nasal, joga os nervos no nariz e é graças a esse par de nervos que nós conseguimos captar os cheiros. Cheiro do alimento, cheiro de perfume, cheiro de caatinga, cheiro de muita coisa. Cheiro de gás, quando o gás vaza na tua casa. É esse par de nervo aqui que consegue nos comunicar essa informação, lembrando que nós estamos nos pares de nervos, e esses pares de nervos são o sistema nervoso central ou periférico? Periférico. Eles levam a informação ao sistema nervoso central. Para quê? Para ser processada essa informação. Você está lá na tua casa, estava cozinhando, esqueceu uma torneira do fogão ligada. Ficou lá ligada. Daqui a pouco você começa, eita, cheiro de gás. Aí o nervo olfatório captou a informação, mandou lá para a tua cabeça entendeu. Opa, eu tenho que... Aí você efetua uma ordem para o teu corpo, para que o teu corpo se movimente até o fogão e você verifique, olhe. Quando você olha, você vai usar o seu segundo par de nervos aqui, o nervo óptico, que é um nervo também sensitivo em relação à tua visão. Você identifica o fato, processa a mensagem, usa e fecha a torneira. E aí vai outros pares de nervo. O terceiro par é o nervo óculo-motor, é o que faz a gente conseguir movimentar os olhos para lá, para cá, direita, esquerda. Troclear, movimento do globo ocular. Tem o trigêmeo, que ele vem para essa região da face inteira, né? Vai envolver mastigação, sensibilidade da face, seios, dentes. Abducente é o nervo... O que é o nervo motor? É porque ele envolve os movimentos. Então, o trigêmeo, ele faz um movimento de mastigação. Se eu falar do olfatório, por exemplo, ele só sente o cheiro. Ele não é um nervo motor. Ele não movimenta
a mucosa do meu nariz em nada, ele só sente, ele é sensitivo. O óptico entra a iluminação nos nossos olhos, ele percebe a luz, mas ele não movimenta os meus olhos, porque tem um outro par de nervo que movimenta os meus olhos. E aí, gente, por que eu estou trazendo? A gente precisa decorar cada um desses pares de nervo? Não. A gente só precisa entender como é que funciona o nosso sistema nervoso. Então, nós temos aqui na nossa cabeça, né, na região periférica, saindo para a periferia, 12 pares de nervos cranianos. Cada um deles vai, ó, controle dos músculos da língua, percepção de laringe, faringe, uma série de coisas que vão estar nos orientando. O oitavo par, né, o vestíbulo coclear, é o nervo sensitivo do ouvido, ó. Equilíbrio, audição, postura. Questões, problemas do ouvido, às vezes podem afetar o nosso equilíbrio corporal, né? Tudo isso está muito relacionado por conta do funcionamento desses nervos. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Perfeito. Aí, então são quantos Professor, pares? Oi, pois não. no caso, a pessoa tem aquela paralisia facial, né? Tipo assim, no rosto, Isso. parte desses nervos também, tipo, algum específico assim, não? Ou é mais cerebral mesmo, direto? Aí tem duas origens, né? Nós vamos, no decorrer dessa aula você vai entender melhor, mas deixa eu te adiantar a resposta. Nós Certo. podemos ter um problema ao nível neural ou neuronal e nós podemos ter um problema de origem circulatória. Por exemplo, vou dar um exemplo de um acidente vascular, né, o famoso AVC, né, que a gente hoje chama AVE. O AVC é um acidente vascular, certo? Se eu pegar aqui o acidente vascular, tem um vaso sanguíneo que está chegando aqui, por exemplo, que está irrigando um neurônio. Vou colocar aqui, claro que é um tecido, mas eu vou colocar que ele está irrigando esse neurônio aqui. Esse neurônio, os neurônios, gente, são as células que mais dependem de energia. Eles funcionam o tempo todo, eles estão sempre gastando energia. O sangue está chegando aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor visível. O sangue está chegando aqui nesse neurônio. Por algum motivo, está se formando um trombo aqui, ó. E esse trombo, a pessoa levou um susto, recebeu uma notícia muito ruim, era hipertensa, fez o vaso se contraiu, porque ela subiu a pressão e o vaso contraiu, fechou aqui a circulação. O sangue não consegue mais passar para cá. Essa área toda vai ficar sem suprimento sanguíneo. O que é que vai acontecer com esse neurônio? Alguém me responda. Paralisar? Ele vai morrer. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo precisam receber sangue, precisam receber oxigênio. Esse daqui que eu fiz aqui é o que nós chamamos de AVC isquêmico. É quando ocorre alguma obstrução que causa destruição do tecido por falta de irrigação sanguínea, certo? Então, isso daqui é uma condição isquêmica. Qual foi a causa aqui dessa lesão que levou à morte do neurônio? A causa foi circulatória. Só que existem algumas doenças que podem acontecer diretamente no neurônio. Traumas, infecções, bactérias que vão vir para cá para destruir o neurônio com suas toxinas. Envelhecimento do neurônio com degeneração das baías de mielina. Traumas que vão seccionar esse neurônio, acidentes que vão impedir que ele funcione.
aqui não vai ser causa circulatória, vai ser uma causa direta ligada ao neurônio. Deu para entender, Renato? Sim, ok. Positivo. Mas a gente vai já clarear melhor esses conceitos. Em suma, pode ter essas duas causas. Ele falou em relação à pessoa quando paralisa um lado do corpo, né, um lado do rosto, geralmente isso tem causa circulatória. É uma das sequelas que acontecem exatamente no AVC. Né? Às vezes a pessoa tem um distúrbio desse circulatório, que pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico, que é quando esse vaso se rompe, estoura, né, e extravasa o sangue. E aí uma parte do sistema nervoso central, vou circular aqui, né? Vamos supor que por esse acidente essa parte aqui foi acometida. Desse lado aqui, o que foi acometido, lá para o outro lado, né? Esses nervos se cruzam no decorrer do nosso corpo, eles vão sofrer uma série de sintomas. E aí os pares de nervos que saem daqui não vão mais conter essas ordens da forma adequada. Mas vamos seguindo aqui mais um pouquinho, olha. Então, nós falamos que nós temos quantos pares de nervos cranianos no sistema nervoso periférico? 12. Na medula espinhal, nós temos também pares de nervos. Quantos pares de nervos na medula espinhal? 31 pares de nervos. Esses nervos saem, olha aqui, a partir do sistema nervoso central, eles saem para os dois lados da medula espinhal, até os nossos membros inferiores, membros superiores. Temos nervos na região cervical, na região torácica, pares de nervos, nas regiões lombares, sacrais. E aí eles vão ganhando nomes, olha. Lembram das artérias que elas vão se espalhando no corpo e vão ganhando outros nomes? Aí tem nervo radial, nervo mediano, nervo cubital, nervos cervicais, nervos lombares, sacros. Ciático, olha, o famoso ciático. É um nervozinho periférico que sai aqui das regiões da coluna vertebral, da medula espinhal, passa aqui mais ou menos na região centro-medial do glúteo e ele desce lá para os membros inferiores, possui outras ramificações. Então, muita gente tem, eu tenho dor no nervo ciático. Que nervo é esse? Ele é um nervo que parte aqui da medula espinhal e se ramifica em direção ao membro superior, ao membro inferior. Geralmente, dores desses nervos, eles causam, acometem essa região glútea ou a região posterior do membro inferior, na região da coxa, e causam esses sintomas. Tem também uma técnica da injeção intramuscular, que é nesse quadrante externo, se desviando dessa região do nervo ciático, né? Interessante esse conhecimento também desse nervo em específico. Aqui foi o Neymar, né? Eu até falei isso outro dia, mas o que aconteceu com o Neymar? Teve um jogo aí no qual ele teve, né, um acidente. Vou colocar aqui o vídeo do Neymar. Tá aqui o jogo, olha aí. O camarada foi lá com o joelho, deu um leve empurrão no Neymar. E aí o que foi que aconteceu? Lesão na... Dá pra ver aí pela face dele que doeu um pouco. E aí o que aconteceu com o Neymar aqui? Segundo a notícia aqui, diz aqui, fala da coluna vertebral, diz que o Neymar teve uma lesão na vértebra da região lombar. Mas espera aí, em qual vértebra da região lombar? Na vértebra L3. Nós falamos que as vértebras da região lombar recebem os nomes, né? L1, L2, L3, na L3. Em qual parte da L3? Lá na região aqui do processo transverso. Então, ele fraturou essa região aqui. Pode-se dizer aqui que deu sorte, né? Não envolveu a medula que passa aqui nessa região mais central. Poderia ter acometido a medula espinhal,
né? Isso traria mais problemas ao Neymar. Como só acometeu essa região do processo transverso, o Neymar ele se recuperou e segue aí a sua carreira. A Laís foi uma atleta, né, que também há muitos anos atrás sofreu uma lesão na região cervical. E a Laís, né, sofreu uma região aqui na terceira vértebra. Diz a notícia aqui da Laís que além de se quebrar, a vértebra também teve um deslocamento e comprimiu as outras abaixo, né? Então, diferente do Neymar, né, a Laís, vou trazer um outro vídeo aqui no qual ela fala do acidente dela. Você estava treinando para ser atleta de esqui, né? De esqui aéreo. Esqui aéreo. É. Mas você não estava no meio de um salto de esqui aéreo? Não, não. Eu estava descendo a montanha. Estava descendo a montanha e provavelmente eu devo ter perdido o controle. Eu tenho pouca lembrança, assim, do que aconteceu. Eu lembro que eu olhei para trás e falei para minha amiga vir devagar, para Josi dos Santos. Eu falei para ela, vem devagar, vem de lado, né, para ir freando o esqui. E depois disso eu não lembro, entendeu? Eu acho, sinceramente, que eu bati numa árvore. Mas... Ela não viu também? Ela não viu, meu técnico não viu. E só tinha nós três na montanha. Caraca. Não dá pra saber como Demorou foi. quanto tempo para chegar ajuda? Ah, acho que uns 40 minutos, pelo menos. E você acorda já no hospital? É, aí eu tive alguns apagões, né? Eu lembro eu acordando, pedindo ajuda. Na neve? Aí desmaiava, na neve. Aí desmaiava, mas depois disso, helicóptero e só hospital. A minha lembrança. Isso. E quando acordou no hospital, você entendeu o que estava acontecendo imediato? Nada. Tipo, foi Não, eu abduzido, tava- né? Então, que isso? Exatamente. Tava esquiando, de repente tem uns Foi- caras com a máscara aqui fazendo calma. Você, meu Deus. É, tipo isso. Foi tipo isso. E a Bem comunicação, inclusive, você estava nos Estados Unidos, né? Foi em inglês, né? Então, calm down. Você, meu Deus, o Ali fala inglês, o que está acontecendo? E aí, eles te falaram logo de cara? Eles são sensíveis. Porque o brasileiro é muito emocional. O brasileiro já fala, calma, tá tudo bem. O americano já fala assim, ó, o negócio é o seguinte, você bateu na árvore. Eles são mais diretos ou eles foram meio... Não, eles foram um pouco mais devagar, né? Eu estava muito dopada para eles simplesmente falarem que, né? Falarem que eu não ia mais andar. Mas 2 dias depois eles contaram para minha mãe e minha mãe me contou. Sei, Entendeu? sua mãe que te contou. É, foi Também mais. foi com calma? Ou ela falou, vou te falar seco, vou te falar... Ah, acho que ela foi bem direta. Foi bem direto. Na real- Mãe é assim, né? É, Não um adianta. pouco. E bem minha mãe ainda. Eu pedi para ela colocar o celular na minha mão. E aí o celular não ficou. Eu falei, como que eu não consigo segurar um celular? Não é possível. Pelo menos essa força eu vou ter. Aí eu tentei, ela colocou, aí caiu. Aí ela colocou de novo, aí caiu. Aí que eu entendi que realmente não era só o braço que tinha quebrado, ou uma perna, ou não sei o que, não era. Era uma brincadeira mais séria, entendeu? E para ela, eles falaram, se sua filha não vier a óbito, sei lá, em 8 horas, 12 horas, ela vai ficar na cadeira, ela não vai respirar sem aparelhos, não vai se alimentar e blá. Mas ela, acho que entrou no ouvido e saiu no outro, entendeu? Então, trazendo esse caso aqui da Laís, né? O que aconteceu aí com ela? Né? No caso do Neymar, né? Uma lesão só na vértebra, né? No caso dela, uma lesão de medula espinhal ao nível da região cervical. Então, vamos pegar aqui que essa lesão, ela acometeu, vamos supor, essa região aqui, né? Que foi que nós vimos, né, lá no que existem nervos que saem da base do crânio, né? E esses nervos da base do crânio, eles vão para as regiões aqui da cabeça, né, os olhos, os ouvidos, face, tudo na base do crânio, são 12 pares de nervos. Então ela continua, né, com essa movimentação de rosto, face, os movimentos de um modo geral. Porém, quando chega na região cervical para baixo, né, os outros nervos que se irradiam para os membros superiores,
que movimentam órgãos e estruturas internas, membros inferiores. Aí daqui para baixo, pela lesão, né, houve uma interrupção desse impulso nervoso para o resto do corpo, né? E aí ela ficou tetraplégica, né? Perdeu o movimento nos 4 membros e está assim até hoje, fazendo fisioterapia. Conseguiu se recuperar, conseguiu desenvolver melhor os órgãos internos, porém ela não perdeu de fato a movimentação dos membros. Então isso daqui, né, voltando aí à pergunta que o Nonato havia feito, né, uma lesão direta ao nível neuronal, ao nível da medula espinhal, né? E aí, a depender do local da lesão, né, é que vai dizer, a depender da altura aqui na medula espinhal, quanto mais próximo essa lesão acontecer da região da base do crânio, mais vai acometer, porque o impulso não vai descer, né? Se for mais na região inferior, às vezes a pessoa perde o movimento das pernas, fica paraplégico, né? E por aí vai. Mas tudo isso são lesões, né, que impedem o funcionamento dessas subdivisões do sistema nervoso. Certo? Aí tem esses 2 casos aí que eu coloquei na aula. Há alguma dúvida até aqui? Continuam me ouvindo? Só confirmando. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, o sistema nervoso central, o que que ele faz? Emissão de comandos, recepção dos estímulos e desencadeia respostas. Ele emite comandos, emite ordens, né? Cada qual segundo a sua cabeça, segundo a sua consciência. Né? Às vezes os pais da gente falam, o menino só quer fazer o que ele quer. Só quer fazer o que ela quer. Por quê? Porque a sua cabeça é capaz de emitir comandos. Então você faz o que você decide fazer na sua cabeça. Você recebe os estímulos, desencadeia respostas e emite comandos. Os nervos periféricos conduzem os estímulos ao sistema nervoso central e conduzem os estímulos do sistema nervoso central até os órgãos, de um modo geral. Nós temos as meninges. O que são as meninges? São membranas que protegem tanto o encéfalo quanto a medula espinhal ao nível do sistema nervoso central. Vou desenhar aqui de novo. O sistema nervoso central, tá aqui, vocês nunca vão esquecer do sistema nervoso central. Então, o que são as meninges? As meninges são essas membranas, vou mudando a cor delas aqui, que revestem todo o sistema nervoso central. Tem uma membranazinha aqui mais próxima, outra bem juntinho, outra mais externa. E elas fazem esse revestimento. Como é que é o nome dessas membranas? São as meninges. Vocês, como pessoas que já vêm estudando esses conteúdos, já devem estar se lembrando aí que as meninges podem se passar por um processo de inflamação, ocasionando a meningite, a ite da meninge. Então, a meningite nada mais é do que uma inflamação das meninges. E quem são as meninges? São esses revestimentos do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central está revestido, ele está protegido por algumas membranas. A mais externa chama-se dura mater, a mais interna é a pia mater, e entre a dura mater e a pia mater existe a aracnoide. Então, existe aí um espaço entre elas. Nesse espaço entre a aracnoide e a pia mater existe um líquido chamado líquor ou líquido cefalorraquidiano, certo? Então, tem algumas imagens aqui. Olha, a gente vendo aqui o sistema nervoso central. A cabeça do homem foi cortada aqui no desenho esquemático, né? Anatomia significa cortar em partes. E por esse corte a gente vê aqui o encéfalo.
os ossos que formam a caixa craniana e as membranas, a mais externa, a dura mater, a aracnoide e a pia mater bem juntinho aqui do encéfalo. Entre a pia mater e a aracnoide está o líquor, ou líquido céfalo-raquidiano. Então, as meninges, né? Se você pegar aqui o encéfalo, ó, que foi seccionado, a gente tem aqui vindo para essa região, mostrando tem a pele, o periósteo, o osso, essa outra zona perióstea e as meninges, certo? A dura mater, a aracnoide e a pia mater. Observe que a pia mater é aqui coladinha na região encefálica, certo? Aí tem uma imagem aqui, né? Como se esse revestimento aqui foi levantado para que nós visualizássemos alguns vasos sanguíneos no nosso encéfalo, né? Que é extremamente vascularizado. É nessa região aqui que acontecem os acidentes vasculares, que são muito comuns aí na idade idosa. Né? Esses vasos, eles vão, no decorrer da vida, vão calcificando, vão ganhando obstruções e podem romper, podem estourar, né? Formando aí o AVC do tipo hemorrágico. Aqui é a medula espinhal, né? Conforme eu desenhei aqui para vocês, essas meninges, elas revestem todo o sistema nervoso central, não só essa região aqui, né, do encéfalo, mas também a medula espinhal. E esse desenho mostra a medula espinhal com os nervos periféricos saindo dela, ó, e revestido aqui também pelas meninges, né? Elas revestem também toda a medula espinhal. Que mostra novamente, ó, os parzinhos de nervos periféricos saindo para um lado e para o outro e as meninges. Alguma dúvida até aqui? Chegamos na última parte. Podemos seguir adiante? Sim ou não? Alguém está aí? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para Maiara. Maiara está aí, Maiara? Bom, sim, senhor. Maiara, o que é que acontece quando alguém faz raiva a você? Como é que O que você reage? acontece? É, Às vezes eu fico calada. às vezes fica calada, geralmente não reage. Isso. Beleza. E quando você fica calada, o que é que você sente dentro de você? Quando alguém lhe faz uma raiva, você não devolve. Mas você fica calada, mas o que é que você sente? Às vezes é tipo como se o sangue subisse na cabeça e tipo esquentasse, mas não reage. Pronto. Então, sangue sobe para a cabeça. Muito bem. Dá essa reação como se o sangue subiu para a cabeça. Quando dá essa reação, você consegue controlá-la? Essa reação, esse sentimento ao ser agredida? Não. Não. O que acontece, você não consegue controlar, né? Aquele mal-estar, aquela sensação ruim que fica dentro da gente, a gente não consegue ter controle sobre ela. Mas depois ela passa, né? Depois de um tempo e vai embora. É aqui que nós estamos, no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele conduz impulsos nervosos que não passam pelo nosso consciente. Por exemplo, eu dei o exemplo aí no caso, né, da Maiara de que alguém fez raiva a ela, e ela disse que geralmente não reage. Mas, mesmo ela não reagindo, coisas acontecem dentro do corpo dela que ela não tem controle sobre isso. Ela pode sentir o coração mais acelerado, ela pode começar a ficar trêmula, ela pode ficar com muita raiva, ela pode ficar mais alerta,
ela pode não conseguir dormir. Pode acontecer uma série de situações que nós não controlamos. É diferente da sensação de eu querer ir caminhar um pouco na rua. Eu posso ir caminhar ou não. Isso passa pelo meu consciente e eu decido, eu resolvo caminhar. Ou não, hoje eu vou caminhar às 5h30. 5 horas cai uma chuva daquelas. Você conscientemente pensa, tá chovendo? Eu não vou mais não. E aí você decide não ir mais. Você controla, você tem controle. Essa parte do nosso sistema nervoso que nós controlamos é o nosso sistema nervoso somático. Nós controlamos. Só que tem uma parte do nosso sistema nervoso que nós não controlamos, que é o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo ele tem duas áreas, né? Ele tem duas divisões. Uma delas é o sistema nervoso simpático e a outra é o parasimpático. Lembra que nós falamos dos neurotransmissores? O sistema nervoso simpático ele é mediado pelo neurotransmissor adrenalina e o parasimpático por outro neurotransmissor, acetilcolina. Ou seja, quando chega lá naquele contato dos neurônios, no espaço entre dois neurônios existe a sinapse, na sinapse são lançados os neurotransmissores. Se lá naquele espaçozinho entre neurônios for liberado a adrenalina, isso vai te gerar uma série de reações no teu corpo e no meu também. Se lá naquele espaçozinho for liberado um outro neurotransmissor, que é a acetilcolina, vai gerar outras reações e outras sensações diferentes da adrenalina, certo? Então, é com base nesses dois neurotransmissores que funciona a parte autônoma do nosso sistema nervoso, que nada mais é do que a parte do nosso sistema nervoso que nós não controlamos, não temos controle sobre ela. Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, né, de como eles funcionam e de que funções eles vão executar nos diversos órgãos do corpo. Se você tiver, por exemplo, uma descarga simpática, cujo mediador é a adrenalina, ela vai ser o teu mecanismo de fuga, de estresse. Ou você vai lutar ou você vai fugir, né? São as duas reações possíveis. Isso vai depender de muita coisa. Ele vai dar uma cadeia dessa daqui de acontecimentos no nosso corpo e vai nos gerar esse estresse, né? Isso o sistema nervoso autônomo simpático, certo? De um modo geral, ele vai nos estressar, ele vai nos preparar para situações de estresse. Ele é bom? Ele tem a sua função. De um modo geral, o estresse pode parecer uma coisa ruim. As reações podem parecer ruins. Mas se a situação é de perigo, o teu corpo ele tem que se preparar para a situação de perigo. Então isso é uma coisa boa. Só que você não pode viver sempre em perigo. Uma hora o teu corpo tem que se acalmar. E aí é que os teus neurônios começam a liberar a acetilcolina no âmbito do sistema nervoso parasimpático. Então, que reações é que vão ter aqui? Nos gânglios simpáticos, que são esses que identificam situações de perigo para a tua vida, esses nervos saem do sistema nervoso central e nas porções periféricas, eles vão para a tua pupila, para as glândulas salivares, que nós falamos dela no sistema digestório, para os pulmões, para o coração, para o sistema digestório, para o fígado, para as glândulas suprarrenais em cima dos rins, para a bexiga e para o órgão genital. E para o parasimpático é a mesma coisa, só que eles têm efeitos antagônicos.
né? Então, quando você é colocado diante de uma situação de perigo, a tua pupila vai dilatar, você vai ter a salivação inibida, os teus brônquios vão estar relaxados para você absorver mais oxigênio, os teus batimentos cardíacos vão estar acelerados, a atividade do estômago e do pâncreas, toda a atividade de digestão de alimentos vai estar diminuída, inclusive a salivação, e isso promove a ejaculação. De um modo geral, quando você vai... Então, isso daqui são reações de perigo, né? Que o nosso corpo ele se prepara. Se a gente pegar aqui as reações gástricas, né? Intestinais, alimentares, tanto a salivação como a atividade dos órgãos digestivos, eles vão estar em estado melhorado quando você estiver mais tranquilo, no estado parasimpático. Se você estiver numa situação de perigo, a última coisa que você vai se lembrar é de comer. Nesse momento, até o corpo ele vai ativar aí as tuas defesas. Então, você dilata a pupila, fica ali mais ligado, mais ativado, arregala os olhos, como diz aqui no Ceará, regala os olhos, inibe a salivação, os brônquios relaxam, você passa a respirar, mas os teus batimentos cardíacos vêm lá para a boca, o sangue sobe para a cabeça, e aí nessa hora, ou você parte para cima da confusão, ou você corre e foge. É o teu mecanismo de defesa corporal, né? Essa reação acontece nessa hora. Outra coisa interessante aqui, né? Mas aí depois passa a reação, a situação de perigo, aí você vai se acalmando aqui sob efeito do sistema nervoso parasimpático, certo? Uma coisa interessante aqui também é que esse mecanismo é que promove a ereção. O parasimpático, que nos tranquiliza, por exemplo, vão promover a ereção. Para que o homem tenha a ereção, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar calmo, ele não pode estar nervoso. E se o homem estiver nervoso diante de uma mulher por alguma situação, ele pode ter alguma dificuldade de ter ereção por conta desse nervosismo, né? Porque ele não vai estar sob efeito do sistema nervoso parasimpático, que promove a ereção. Tem o ato sexual, né? Do contrário, para promover a ejaculação, aí já vai ser efeito do sistema nervoso simpático, né? Já vai ter todos os efeitos do sistema nervoso simpático já acompanham o momento da ejaculação. Então, tudo isso daqui tem a ver com essa parte do nosso sistema nervoso que nós não controlamos. Nós não controlamos muito a nossa digestão, respiração. Nós falamos no digestório que você só se dá o trabalho de engolir. Dali para frente, quem é que continua os processos de digestão? Sistema nervoso autônomo. A resposta é a mesma. Teu estômago está lá. Você engole, as fibras nervosas partem do estômago, mandam avisar o sistema nervoso central. Ei, sistema nervoso central, tem comida aqui. Digere aí, manda aí. Aí o sistema nervoso central manda as ordens para que libere ácido clorídrico, para que se produza os sucos gástricos, para que as glândulas anexas comecem a trabalhar, o pâncreas libere o suco pancreático, o fígado produza bile. Tudo isso está no controle do sistema nervoso central. Por isso que quando dá problema no sistema nervoso central, todo o nosso corpo se desequilibra. Então, problemas físicos você vai consertando, vai dando um jeito, vai dando outro, mas quando o problema é no juízo, aí a situação fica mais complicada, porque ele é o que controla todos os outros sistemas corporais, certo? Aqui tem uma imagem aqui da reação simpática, certo? Por aqui nós paramos aqui com o sistema nervoso. Eu vou estar colocando esse material na aula de vocês para estudo, né, com um exercíciozinho de fixação amanhã que vai junto com outro material do endócrino. Dúvidas, perguntas até aqui?
Alguma coisa não ficou clara? Quem tiver com pergunta, não se envergonhe, vamos pensar juntos, vamos. Eu sei que vocês estão com as perguntas na cabeça, mas estão com vergonha de perguntar. Podem perguntar. Que eu não souber aqui, a gente pesquisa no Google. Professor, Oi. gastrite nervosa tem cura? Gastrite nervosa tem cura? Tem. Deixar de ficar nervoso. Resolve na hora. Nós falamos aqui, né, no nosso material. Eu vou usar esse slide aqui para responder a tua pergunta. Olha aí como perguntar é bom e enriquece a nossa aula. Nós falamos aqui o que faz o estímulo simpático. O estímulo simpático vai lá para o estômago, inibe a atividade do estômago e do pâncreas. O que faz o parasimpático? Estimula a atividade do estômago e do pâncreas. Se essa atividade aqui, né? Então, se tem alimento, se o teu sistema não está funcionando adequadamente, o que pode acontecer? Problemas, dentre eles a gastrite. A gastrite, pela inibição das glândulas estomacais aqui, está ligada ao sistema simpático. Quem é a pessoa que é nervosa, né, que tem essa condição de gastrite nervosa, está estimulando o parasimpático ou o sistema simpático? O simpático. O simpático. A pessoa vai ficar nessa estimulação. Isso vai fazer o quê? Vai ocasionar essa inibição, que é na forma de um mau funcionamento das glândulas abdominais. Esse mau funcionamento pode levar a algumas doenças. O parasimpático, ele leva aqui a um funcionamento, vou dizer assim, que em uma condição ótima, né? Não tem coisa melhor do que você estar ali tranquilo e para se alimentar, né? As esposas, quando quiserem conquistar alguma coisa do seu marido, né? Ou os filhos dos pais, né? Não perguntem na hora que eles estiverem se alimentando. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi criado ali para você estar comendo em um momento de tranquilidade, em um momento de relaxar e tudo. Então você não vai querer problema na hora de comer, né? Você está ali tranquilo e o teu organismo, o teu sistema digestório está preparado para comer. Depois, né, se você está estressado, ele vai sair desse estado ótimo, né, e tendem a ter problemas digestivos. Não sei se eu me fiz claro. Quem mais quer falar alguma coisa? Deixa eu parar aqui a apresentação. Tudo bem. Então, já que ninguém quer mais falar, deixa eu fazer aqui a chamada. Da nossa aula. Ana Carolina. Antônia Janaína. Presente. A Presente, Síria. professor. A Síria. Cíntia Maria. Deixa eu até parar aqui. Peraí, só um minuto. Deixa eu parar a gravação que eu esqueci.